Olá pessoal, vamos estar vendo aí hoje rolamento sem deslizamento, alguns aspectos aí da cinemática em alguns casos específicos. Então a gente tem aqui, ó, o rolamento, a gente vai considerar que ele é uma rotação mais uma translação, tá? Então aqui a gente tem, imagina aí um cilindro, uma vista lateral de um cilindro, e ele vai estar rolando aqui para a direita. Então você tem o ato de rolar, beleza, a gente vai fazer a análise aqui da rotação, e naturalmente a translação dele, tá? Que é ao sair dessa posição e vir para essa posição. A questão, né, aqui, o centro dele, a gente vai considerar a velocidade do centro de massa, né? E a rotação a partir, né, desse referencial do centro de massa também. Então, ó, presta atenção, tem um ponto P aqui, e esse ponto P é natural, conforme ele vai girando, esse ponto P vai subindo, tá? E ele sobe de θ aqui. Se a gente fizer uma relação com um raio, esse θ é justamente esse S, né? A relação dele é com S, θ e o raio, da forma do tipo S igual a θr ou Rθ, enfim, tanto faz. Onde o S ele é o deslocamento do centro de massa. Ó, né? Se você pegar aqui não está na proporção, tá? Mas é questão de imaginar, conforme esse ponto vai girando, o tanto que ele cumpre aqui é exatamente o tanto que ele anda aqui embaixo. Então, esse S é o deslocamento do centro de massa. E o θ é justamente a rotação ao redor do centro de massa aqui, né? Se a gente fizer, então, a velocidade do centro de massa, que é um ds dθ, onde o nosso S é o θr, a gente pode fazer uma separação aqui. Então, o R, como ele é uma constante, ele pode ficar aqui fora. Então, a velocidade do centro de massa é do tipo R dθ dt. E o dθ dt a gente reconhece como ômega, né, que é a chamada velocidade angular aí. Isso vale para um rolamento sem deslizamento, ok? Então, ó, isso aqui a gente vai levar durante todo o estudo de rolamento, que nesse caso de um rolamento sem deslizamento, a gente vai ter que a velocidade do centro de massa é igual a R ômega, beleza? Então vamos fazer uma análise aqui agora de uma rotação pura, mais uma translação pura que gera o nosso rolamento, ok? A questão de rotação, se a gente pegar pontos aqui no extremo, né, do nosso cilindro, vetorialmente falando, você vai ter aqui um ômega R e aqui um menos ômega R, né? Isso aqui considerando a direita positiva e a esquerda negativa. Então você vai ter esse esquema vetorial para a rotação. A translação, né, como a gente analisa a partir da velocidade do centro de massa, qualquer ponto que você considerar aqui vai ter a mesma velocidade. Porque eu estou pensando na translação, né? Porque todos os pontos cumpriram o mesmo espaço na mesma variação de tempo, ok? Então, se eu levar em consideração os pontos aqui, ó, como eu peguei a borda superior aqui, aqui vai ter a velocidade do centro de massa, a borda inferior a velocidade do centro de massa. Se eu fizer o somatório vetorial dos dois, ó, ficar a velocidade do centro de massa mais ômega r, velocidade do centro de massa mais zero, né, que nesse caso aqui, para rotação eu não tenho essa condição. E aqui embaixo, velocidade do centro de massa menos ômega r, ó, né? E sabendo que ômega r vale o centro de massa também, que a gente considerou lá no começo, eu vou ter duas vezes a velocidade do centro de massa aqui em cima, a velocidade do centro de massa no centro e zero aqui embaixo, né? É estranho isso, né? Dizer que o ponto de contato com o chão, a velocidade naquele referencial, ele vale zero naquele momento, tá? Isso é uma forma simplória, normalmente no ensino médio a gente apresenta dessa forma, né? Mas vamos verificar isso vetorialmente, ó. Aqui a gente tem o nosso cilindro, agora ele está girando aqui para a esquerda, tá? A velocidadezinha está aqui. E aí eu faço aqui embaixo um eixo de orientação para a gente analisar a translação, tá? Agora sim, a questão rotacional, se eu for olhar o vetor R aqui, ó, esse vetor, como é que eu posso expressar ele vetorialmente, ó? R é do tipo R cosseno θ na direção I e R seno θ na direção J, tá? Fiz só uma decomposição de R aqui, onde o θ é um θ de t, automaticamente dθ dt vai dar um ômega, e um d ômega dt é igual a um d2 θ dt2, que é o alfa, que é a nossa aceleração angular, tá? Vamos pegar agora a questão da velocidade. A velocidade é dr dt, né?
dr, se a gente derivar esse cara, como é que vai ficar, né? Derivada aqui do cosseno é menos o seno, né? E a derivada do θ vai ser justamente quem? Ômega r, correto? O, que é justamente aqui, né? Ômega r não, é ômega só, né? Porque dθ dt é ômega e o r já está aqui fora. Então você vai ter menos ômega r seno θ. Mesma coisa para cá, né? A derivada do seno é o cosseno, a derivada do θ é o ômega e já tem o r aqui fora. Então eu vou ficar com essa expressão para a velocidade, ó. Menos ômega r seno θi mais ômega r cosseno θj. Aí olha só, né? Isso para rotação, ok? Tem essa velocidade aqui para rotação. Agora, se a gente for fazer a análise da velocidade do centro de massa em relação ao referencial fixo aqui, ó, esse Rzão do centro de massa aqui, o nosso dr/dt vai ser justamente a velocidade do centro de massa, que a gente sabe que ela é aqui, né? Considerando no ponto, no centro dela, vai ser justamente menos VCM na direção I, né? Que é esse carinha aqui, ó. Ok, tá menos aqui porque ele naturalmente está rolando para lá, a velocidade é para lá. Vetorialmente falando, se eu somar as duas velocidades, eu vou ter a velocidade total do sistema, né? Então eu somo isso com isso. Se eu fizer o somatório, esse cara eu só tenho parcela em I, né? Então ele vai entrar somando só nessa região aqui, ó. Então vai ficar I menos VCM menos ômega R seno θ, mais J ômega R cosseno θ. Beleza, essa expressão então é a da velocidade em qualquer dos pontos aqui, ó. Tá? Se a gente for analisar os pontos lá que a gente viu lá atrás, que foi esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o zero. Aqui vai ser π sobre 2, né? Se a gente fizer π sobre 2 aqui, ó, seno de π sobre 2 vai dar 1, né? 1 vezes ômega r vai dar ômega r mesmo. Então, menos ômega r, a gente viu lá atrás que ômega r pode ser a velocidade do centro de massa. Então vai ficar menos velocidade do centro de massa, menos velocidade do centro de massa. Isso aqui vai dar menos 2 vezes a velocidade do centro de massa. A gente viu aqui em cima que é o dobro da velocidade. Beleza. Aqui a gente sabe que é a velocidade do centro de massa mesmo, né? Não tem, não tem, não tem outra forma, né? Aqui no centro, tá? Aqui embaixo é 3π sobre 2, né? Ó, rodou 3π sobre 2. A parcela J, que é o cosseno, vai zerar, como no primeiro caso, que era π sobre 2, zera. Aí eu vou aqui para cima, ó, 3π sobre 2 vai dar menos 1. Menos 1 vai tornar esse sinal mais. A gente já viu que o ômega r é a velocidade do centro de massa. Então vai ter menos velocidade do centro de massa, mais a velocidade do centro de massa vai dar zero. Ou seja, a velocidade nesse ponto vai ser zero. Ok? Isso aqui de uma forma no nível superior aí. Agora aqui, ó, é uma foto tirada do Halley, tá? É uma fotografia de uma roda de bicicleta em movimento. Os raios de cima estão menos nítidos que os raios de baixo porque estão se movendo mais depressa, como mostra a figura aí, tá? É mais ou menos aquilo que a gente vinha falando, né? Aqui em cima você tem uma velocidade dobrada, aqui é a velocidade natural do centro de massa, que é a velocidade de translação normal, e aqui é a velocidade zero, né? Onde você consegue ver os raios, e aqui não, por conta de ter o dobro dessa velocidade de cima. Então a impressão que se tem é que isso aqui está parado, literalmente, e isso aqui está muito veloz. Beleza? Ok. Isso aí é a cinemática que está atrelada aí a uma roda de bicicleta normal. Agora vamos ver, né, um outro aspecto aqui cinemática de uma trajetória de um ponto na borda do círculo, né, que a gente chama isso aí de cicloide. Que é assim, é um ponto que você coloca aqui, aí você imagina aí que você está vendo esse ponto, só observando ele, conforme a roda vai girando, você vai pegando, anotando todos os pontos onde ele vai estar, e ele vai formar isso aqui. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente na animação, tá? Novamente, ó, eu pego aqui no referencial primeiro, na análise circular, eu vou ter o nosso R aqui. Então, o nosso R a gente já viu que é IR cosseno θ mais JR seno θ, tá? Pego aquele referencial, coloco ele um pouco mais acima aqui, ó. Agora eu vou ter uma consideração, né? Eu vou ter a nossa menos VCMI aqui, e eu vou ter uma componente, né? Aqui, RJ, tá? Que é esse cara aqui. A gente sabe que VCM é do tipo ômega R, então vai ficar menos ômega R em I mais RJ. Aí faço o que? O somatório, né? O nosso R, o nosso posicionamento em relação ao centro de massa é justamente o somatório dos dois, né?
Então eu faço lá, ó, o RCM aqui, mais esse Rzinho, vai me gerar toda essa equação aqui agora. Ó. Vai ter I com Rzão em evidência, menos ômega t, mais cosseno ômega t, tá? Mais J, Rzão em evidência, 1 mais seno ômega t, tá? Que é a junção das duas equações aqui. Se a gente separar a parte I da parte J, né, a gente vai ter aqui um x' y' que a gente vai chamar de equações paramétricas da cicloide. Quer dizer que se a gente resolvê-las aqui, né, a gente consegue exatamente essa curva que a gente está vendo aqui. Ó, tá? É interessante o movimento, né? Muita gente não sabe desse tipo de movimento, mas enfim. Aqui a gente tem uma figura do Halley, tá? Que ele fez, que ele colocou na borda do disco que está vindo para demonstrar. Ele colocou uma luz aqui, uma luz no centro. A gente verificou o centro aqui, a translação do centro, né? Ela não muda, enquanto que no ponto, conforme vai girando, ele vai fazendo esse traçado, tá? Aqui foi tirado lá da Wikipedia essa figura da cicloide, né? Interessante. Ele vem mostrando os eixos aqui para gente, né? A questão do raio, a questão do ângulo conforme vai girando, né? E vai lá. Agora sim, a animação que eu falei para vocês, olha só, ó, bem feitinho. É isso que acontece, conforme o ponto vai subindo e descendo, ele vai descrevendo essa figura, né? Que é essa figura que a gente chama de cicloide, que a gente acabou de fazer a determinação das equações dela aí. Beleza? Bem, esses casos específicos é o que eu queria apresentar para vocês, então ele fica a título de demonstração mesmo, beleza? Abraço, galera!